E se fosse possível, sabe, acessar e até reconfigurar o nosso estado emocional usando só a ponta dos dedos? A proposta aqui hoje é justamente explorar uma técnica que promete isso, uma maneira de, quem sabe, a gente assumir o controle do nosso mundo interior. Bom, vamos começar por aqui. A base de tudo que a gente vai conversar hoje está, na verdade, nessa frase do fundador da técnica. A ideia é que sentimentos como ansiedade, medo ou uma compulsão não são só problemas psicológicos, sabe? Seriam, na verdade, o resultado de um tipo de curto-circuito energético no nosso corpo. E essa, claro, é a grande pergunta. Se o problema tem uma raiz física, ali no sistema de energia do corpo, como é que a gente faz, na prática, para restaurar esse equilíbrio? Ok, nosso caminho hoje vai ter 6 partes. Primeiro, a gente vai entender a teoria por trás dessa energia corporal. Depois, aprender a prática, dar uma olhada nos obstáculos que podem aparecer e, por fim, ver como tudo isso pode ser aplicado para reprogramar nossa relação com os desafios da vida. A base de tudo isso é o conceito de energias sutis, ou meridianos. É uma ideia que, na verdade, é central na medicina chinesa há milênios. É como se o nosso corpo fosse percorrido por rios invisíveis de energia que, quando estão fluindo bem, garantem nosso bem-estar tanto físico quanto emocional. Então, o ponto central é esse. Um aperto no peito ou aquela vontade louca de comer doce não são vistos apenas como coisa da cabeça. São, na verdade, sintomas físicos de um bloqueio. O corpo vira o palco do inconsciente. Aliás, uma ideia que o próprio Freud já explorava, quando ele dizia que os sintomas histéricos eram expressões corporais de conflitos que estavam reprimidos. O corpo acaba falando o que a mente ainda não conseguiu botar em palavras. Agora, vamos ver como essa técnica se propõe a resolver essas perturbações de energia de um jeito surpreendentemente simples, sem precisar de agulhas, usando só o nosso toque. A definição é bem direta. O toque físico, essas batidinhas, estimula os canais de energia e permite que a emoção que estava ali, represada, seja liberada. É o que Freud chamaria de aberreação, ou seja, uma descarga emocional que libera a energia psíquica que ficou presa num trauma ou num conflito antigo. Certo, então vamos para a parte prática. Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver o passo a passo. O método é bem estruturado, né? Primeiro a gente foca num problema específico e mede o quanto ele incomoda. Depois, constrói uma frase que reconhece esse problema e, por último, executa as batidinhas enquanto mantém o foco na questão. Agora, o que é fascinante nessa frase de preparação é que ela une duas coisas que parecem opostas: o reconhecimento do problema e a autoaceitação. E se a gente olha pela ótica de Lacan, isso é muito poderoso. A pessoa está nomeando o afeto, aquele gozo corporal, a tensão, a compulsão, e ao mesmo tempo se reconhece como alguém falho, que tem suas questões, acolhendo isso em vez de lutar contra. E aqui a gente vê o processo físico acontecendo. Esses são os pontos de entrada do sistema. Quando a gente toca neles enquanto fala sobre o problema, a gente está unindo o simbólico, que é a linguagem, com o real, que é o corpo. É quase como se a gente estivesse escrevendo uma nova mensagem onde antes só existia uma tensão sem nome. Mas e quando a técnica parece que não está funcionando? As fontes que a gente analisou apontam para um fenômeno bem interessante, um tipo de conflito interno, uma autossabotagem que vem do inconsciente. Essa tal de reversão psicológica acontece quando uma parte da gente, lá no fundo, não quer a cura. É como um não inconsciente que bloqueia qualquer progresso, porque, por algum motivo que a gente não sabe qual é, aquele problema serve para alguma coisa, talvez para nos manter seguros ou leais a um padrão antigo. Então, aqui está o pulo do gato, sabe? É esse conflito, a nossa mente consciente, que é muito uma coisa, mas tem uma crença lá no fundo, bem escondida, geralmente formada lá na infância, que puxa para o lado contrário. É como se fosse uma lealdade invisível à nossa família, à nossa tribo, que impede a gente de avançar para não trair o sistema. E aqui a coisa fica mais profunda. Falar de forma vaga, tipo, eu me sinto ansioso, geralmente traz resultados vagos. O verdadeiro poder da técnica parece estar em investigar os eventos específicos que são a raiz do problema. Essas metáforas são ótimas. Não adianta tentar quebrar o tampo da mesa do excesso de peso, por exemplo. O caminho é encontrar e quebrar as pernas que sustentam essa mesa. As memórias específicas de humilhação, abandono ao medo que sustentam aquele problema até hoje.
Vamos ver como isso se desenrola. Esse exemplo clínico é simplesmente fascinante. Na visão de Jung, isso seria um verdadeiro diálogo com o inconsciente. As batidinhas, o tapping, acalmam o sistema nervoso e isso cria um espaço seguro para que imagens simbólicas e emoções bem profundas, como a solidão, possam vir à tona para serem finalmente integradas. Certo. Agora, vamos juntar tudo isso e ver como essa técnica é aplicada a desafios bem reais, como a nossa relação com o dinheiro e com o peso. E isso aqui ilustra muito bem a variedade de questões que a técnica busca resolver. Em vez de focar só no comportamento, o alvo são os gatilhos emocionais que estão por baixo. Seja com comida ou com dinheiro, o padrão é o mesmo. A ideia é neutralizar a carga emocional que alimenta a autossabotagem para que novas escolhas se tornem realmente possíveis. Essa frase de uma cliente resume tudo perfeitamente. A comida, o dinheiro, a procrastinação, tudo isso é só a pontinha do iceberg. O problema de verdade quase sempre está escondido nas emoções e nas histórias que a gente conta para a gente mesmo, muitas vezes sem nem perceber. Resumindo, a técnica permite um diálogo entre mente e corpo. Na visão de Freud, ela facilita a descarga de emoções reprimidas. Para Jung, abre um canal para a gente acessar os símbolos do inconsciente. E para Lacan, permite que a gente escreva uma nova linguagem no corpo. O corpo que antes era só um palco de sintomas se torna um parceiro, um coanalista no processo de cura. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se essa conexão entre mente, corpo e emoção é tão direta e tão acessível, quais são os limites do que a gente pode transformar só mudando a nossa própria energia? A exploração, com certeza, está só começando.